Vamos falar hoje um pouco sobre o crescimento vegetativo mundial. Ao observarmos um planisfério como esse que eu retratei para você, nós podemos perceber que existem áreas mais escuras e áreas mais claras. Os pontos mais escuros representam espaços geográficos com grande concentração humana. Em contrapartida, as áreas com menos concentração, menos pontilhados, correspondem a áreas com menor contingente humano. Nitidamente observa-se que existem algumas áreas mais adensadas, por exemplo, o Japão, a China e a Índia. O chamado Sudeste Asiático é uma área com grande concentração humana. O mesmo podemos dizer para a Europa Ocidental e também para o Nordeste dos Estados Unidos. Existem diversas razões que levam a essas concentrações, razões históricas, econômicas, naturais. Mas nos últimos tempos, uma das coisas que contribui decisivamente para esse processo ocorrer nada mais é do que o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre duas taxas, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Entenda que taxa de natalidade corresponde à porcentagem de nascidos vivos registrados durante um ano, e a taxa de mortalidade à porcentagem de óbitos registrados no mesmo período. O que é interessante da gente perceber é que os países têm ritmos de crescimento vegetativo distintos em relação a outros. Então é interessante da gente estabelecer aqui quais são os tipos de crescimento vegetativos que nós temos. O primeiro deles é o crescimento vegetativo positivo. O que quer dizer esse crescimento vegetativo positivo? Significa dizer que a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Existem muitos países que têm essa situação positiva. O Brasil, por exemplo, é um deles. Apesar do ritmo de crescimento ter diminuído nos últimos anos, nós temos ainda, ano após ano, um registro do aumento em termos absolutos da nossa população. Isso se deve ao fato de que a natalidade é maior que a mortalidade em nosso país. Além do Brasil, nós podemos colocar outros países emergentes também, né? Alguns países emergentes têm essa característica e também alguns países subdesenvolvidos. E então é interessante da gente perceber essa situação. Agora, algumas nações não apresentam esse mesmo tipo de situação. Por exemplo, existem países que têm um crescimento vegetativo neutro ou nulo. O que quer dizer esse crescimento vegetativo neutro ou nulo? Em que a taxa de natalidade e a mortalidade estão muito próximas, praticamente iguais. Então, nestes países, existe mobilidade populacional. No entanto, o ritmo de crescimento não gera um adensamento humano. Alguns países desenvolvidos têm essa situação. Então, quando você pega um dado estatístico de algum país, por exemplo, algum país da Europa, você percebe que o ritmo de crescimento não é tão grande. Ano após ano, o número de habitantes aumenta, mas não de forma tão significativa. Também temos um terceiro tipo de crescimento, é o crescimento vegetativo negativo. O que quer dizer esse crescimento vegetativo negativo? Onde a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade, ou seja, existem mais óbitos do que nascidos vivos. Existem razões diversas para que isso venha a acontecer. Por exemplo, existem alguns países que sofrem essa situação, pois países que estão em conflito. Não é? Existem países que têm essa situação. Ou também países que sofrem doenças, epidemias, que podem levar a um índice de mortalidade muito significativo. No entanto, existem alguns países desenvolvidos que também têm essa situação. E pode parecer estranho afirmar que países desenvolvidos têm crescimento vegetativo negativo. Qual é a situação que leva esses países a terem um crescimento vegetativo negativo? O número de filhos por mulher em alguns países desenvolvidos é muito pequeno. Em contrapartida, existem muitos idosos nestes países. Então, existe uma alta taxa de mortalidade devido ao alto número de idosos. Então, a tendência em alguns países é de você registrar uma taxa de mortalidade um pouco maior. Então, vale a pena da gente tomar um cuidado em relação a isso. Lembrar de que existem três crescimentos vegetativos e o Brasil está relacionado ao crescimento vegetativo positivo.